dando continuidade à programação, convidamos neste momento para a composição da mesa Sua Excelência o Senhor Ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Senhoria, o professor doutor Colin Hu, da Universidade Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos da América, conferencista. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência o Senhor Ministro Alberto Bastos Balazeiro. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar inicialmente o nosso palestrante, o professor Colin Rowley, que nos honra com a presença hoje aqui. Queria cumprimentar o Dr. Platão Neto, magistrado da nossa ENAMAT. Em seu nome também cumprimentando o ministro Aloysio, que conduz a ENAMAT. Queria cumprimentar o professor Fernando Hoffmann, magistrado que também nos honra com a presença aqui. Cumprimentar a estimada magistrada e amiga da Bahia, querida Doroteia Azevedo. Eu tenho a honra de convidar Sua Senhoria, o professor Dr. Colin Rowley, para a sua conferência sobre o tema Online Dispute Resolution, resoluções online. E aqui eu passo a leitura do currículo resumido do professor Colin, que nos honra hoje aqui com sua presença, com sua simpatia. Colin Rowley é CEO da Mediate.com. Em 2011, o professor Colin cofundou a Modria.com, um provedor de resolução de disputas online, ODR, com sede no Vale do Silício, que foi adquirido pela Tyler Technologies em 2017. De 2017 a 2020, o professor Colin atuou como vice-presidente de ODR na Tyler. De 2003 a 2011, o professor Colin foi diretor de ODR para o eBay e o PayPal. O professor é autor de Online Dispute Resolution for Business e coautor de New Handshake, ODR and the Future of Customer Protection. Atua nos conselhos do Consensus Building Institute e do Peace Check Lab no Instituto da Paz dos Estados Unidos. Atualmente é co-presidente do Conselho Consultivo do Centro Nacional de Tecnologia e Resolução de Disputas da UMSA Amherst e membro do Centro Gold para a Resolução de Conflitos da Stanford Law School. O professor Colin cofundou a Online Resolution, um dos primeiros provedores de disputas de solução de disputas online, em 1999, e atuou como CEO e presidente. O professor Colin também trabalhou por vários anos no Instituto Nacional para a Resolução de Disputas, em Washington, D.C., e no Instituto de Construção do Consenso, em Cambridge, Massachusetts. De imediato, passo a palavra ao estimado professor Colin para a sua palestra, tanto aguardada no dia de hoje. Wonderful. Well, thank you very much, Minister. I appreciate the kind introduction. And good morning, everyone. I'm delighted and honored to be here with you. I would like to thank Judge Platon, Judge Fernando, and especially my good friend, Judge Dorotea. I'm very excited to share some of this information with you and be part of your conference. I'd also like to thank Gustavo for translating me today. I apologize in advance if I speak too quickly, but I'll try and keep a measured pace to make it easy. So let me share some slides. I will click the buttons here. Hopefully, you're now looking at a slide that says mediate.com. Can you see it? Great. So I'm going to start in a place that is probably not very controversial. Não é pouco controverso. My argument is that O meu our argumento society é que, como is moving sociedade, online. ela está se movimentando de forma online. Nós conseguimos ver que o crescimento nos dispositivos móveis e o acesso rápido à internet, a utilização de redes sociais e de tecnologias de conferência de vídeo como nós estamos utilizando hoje. E são dinâmicas que estão mudando a forma como nós interagimos uns com os outros. E a pandemia acelerou essas transformações de formas enormes. E nós nunca vamos voltar ao mundo anterior
que nós tínhamos antes, em 2019. Aquele mundo sumiu. Então, a pergunta é, o que isso significa para aqueles que estão no negócio de tentar ajudar as partes a resolverem seus conflitos? Porque essas partes estão utilizando essas tecnologias nas suas vidas diárias. E é assim que elas funcionam, é assim que elas interagem com seus amigos e colegas e família. E quando elas vêm para o tribunal conosco, ou para resolver essas disputas, elas esperam poder utilizar essas ferramentas também. Nós precisamos nos adaptar à situação. E vocês podem ver aqui por cima do meu ombro a foto de um pensador famoso nos Estados Unidos, um professor de direito de faculdade de direito, um homem chamado Frank Sander. E o Frank Sander, ele invocou a ideia primeiro do tribunal de múltiplas portas, né, de muitas portas. A visão do Frank nos anos 70 era de que o tribunal deveria ser uma abordagem que se encaixa em todas as soluções para cada uma das partes que se apresenta um caso num tribunal. E, em vez disso, deveria haver uma mesa no tribunal e, quando a parte se aproxima, a pessoa na mesa deve dizer para ela que tipo de conflito você tem. E se a pessoa disser, bem, eu tenho uma disputa familiar, um conflito familiar, e então ela deve dizer, você deve ir na porta 3. Esse é o processo específico para casos familiares. E a próxima parte vem e eles dizem, ok, que tipo de conflito vocês têm? E eles afirmam, eu tenho um caso trabalhista sobre desvio de salários, então você deveria ir para a porta 6, que esse é um processo especializado para o seu tipo. Essa visão do Tribunal de Múltiplas Portas, como o Frank disse, ele utilizou primeiro, que é adaptando o tribunal à situação, é uma ideia muito radical nos anos 60, mas eu acho que essa visão acabou se tornando realidade. E a maior parte dos tribunais tem caminhos ou formas personalizadas para casos específicos. E agora nós temos todas as ferramentas das tecnologias à nossa disposição. Nós não precisamos ter uma mesa na frente do tribunal. Agora, o futuro da justiça é um telefone móvel ou um celular. Então, essa é a maior forma, é a forma como a maioria das pessoas vão acessar a justiça ou começar a sua jornada na justiça. E nós podemos criar um tribunal de múltiplas portas que oferece todos esses canais de acesso e atende presta serviço para as partes onde quer que elas estejam. E é isso que eu gostaria de falar hoje. A solução online de disputas ou conflitos é a utilização da informação e tecnologias de comunicação para ajudar as partes litigantes a achar uma resolução para os seus conflitos. Essa é a definição que nós utilizamos quando nós criamos o campo há mais de 20 anos. E naquele momento, essa definição era adequada, porque ela tinha a ver com a tecnologia, mais a resolução de conflitos. É isso que o ODR tem a ver. E os desafios que as tecnologias agora apresentam por serem mais comuns, todas essas ferramentas diferentes, elas surgiram e nas comunicações, nas tecnologias de comunicações. Essa definição agora é um pouco abrangente, talvez demais até. E nós precisamos ser um pouco mais específicos sobre o que nós estamos falando. Então, agora nós temos muitas organizações nos Estados Unidos tentando definir de forma mais específica o que ODR significa. E o Centro Nacional para os Tribunais Estaduais nos Estados Unidos, que é o nosso think tank principal para os tribunais, eles definem que a resolução de conflitos online significa um espaço digital que tem acesso ao público, no qual as partes podem se reunir para resolver os conflitos ou casos. E eu acho que essa é uma boa definição como uma parte para o ODR. A parte do ODR que tem a ver com uma sala digital de encontro, onde essas partes podem se reunir e podem se comunicar umas com as outras por meios tecnológicos
para tentar achar uma resolução. Isso pode ser uma resolução facilitada no caso de uma negociação ou uma mediação, e também pode ser um caso de arbitragem, ou como os tribunais fazem. O Centro Nacional para os Tribunais Estaduais, eles estão colocando o ODR nessa área para facilitar a comunicação. Mas eu acho que existe uma outra parte do ODR que nós vamos mencionar hoje, e essa é o surgimento do que nós chamamos de ODR, que é a quarta parte. Se as partes 1 e 2 são os litigantes, e a parte 3 é o ser humano neutro, ou mediador, ou árbitro, ou juiz, a tecnologia é a quarta parte. Algumas pessoas chamam ela de inteligência artificial, alguns podem chamar isso de contratos inteligentes, mas a realidade é que a tecnologia está se tornando cada vez mais inteligente. Os computadores estão se tornando mais poderosos, a internet está ficando mais rápida. É quase como um milagre que eu posso sentar aqui no meu escritório em São José, na Califórnia, e falar com todos vocês em Brasília. E é como se nós estivéssemos sentados um na frente do outro numa mesa. Isso é fantástico. E se você pensasse nisso há 20 anos atrás, quando nós não tínhamos dispositivos móveis e ferramentas de videoconferência, e ela era muito ruim e bem fragmentada, a imagem, é fantástica a tecnologia que nós temos hoje. Mas a pergunta-chave é onde estamos hoje, mas para onde nós estamos indo? E em 10 anos, essa ligação de Zoom que nós estamos fazendo agora vai parecer muito primitiva e muito simples. Porque, quem sabe, nós talvez tenhamos o metaverso ou realidade virtual, nós poderemos estar utilizando aqueles óculos de realidade virtual e sentir que estamos no mesmo ambiente. Nós precisamos pensar para onde essas tendências estão indo. Nós não podemos construir soluções para o mundo que nós estamos hoje, porque no momento em que essas soluções se materializarem, nós não estaremos mais nesse mundo. Nós estaremos no mundo de amanhã. Então, eu vou passar um pouco de tempo aqui falando sobre os componentes da resolução de conflitos online. E, novamente, a Doroteia sabe bem sobre isso, porque ela teve minhas aulas, e parece bem semelhante com o que nós chamamos de ADR. ODR e ADR são praticamente a mesma coisa. A única diferença entre os dois é um mecanismo de entrega. Então, o que vocês conseguem ver aqui é a negociação e a mediação. Vocês percebem que eu não coloquei arbitragem aqui, eu coloquei avaliação, porque há formas de você dar resultados com avaliação numa resolução online que não envolvem uma arbitragem tradicional e não são processos de avaliação que existem dentro dos tribunais. E nós podemos falar sobre algumas dessas técnicas, como o crowdsourcing e a avaliação dele, ou a avaliação algorítmica. E nós também podemos ter as avaliações de ODR, onde a verificação ela não esteja dentro do sistema judiciário, pode ser também privado ou de forma algorítmica. E nós também temos com um problema chamado de diagnóstico, porque no ODR nós podemos ter acesso a esses conflitos de forma muito mais rápida do que nós fazemos em mundo presencial. Então, às vezes, nós podemos ajudar a resolver esses conflitos antes do litigante sequer tiver entrado em contato com a outra parte que gostaria de estar envolvida. Mas a ideia é de que essas técnicas, elas diagnosticam a mediação, a avaliação, diagnóstico, eles não são ferramentas novas, elas são resultado do trabalho que nós fazemos nas resoluções pessoais ou resoluções presenciais. Elas simplesmente são utilizadas e empoderadas pela utilização da tecnologia. Então, o ministro foi muito gentil de mencionar um pouco do trabalho que eu fiz no comércio eletrônico. Eu trabalhei no eBay e no PayPal. E no eBay
O Mercado Livre é o mais próximo do eBay, que é o equivalente ao eBay da América do Sul. Naquele momento, o eBay era a maior empresa de e-commerce, ou comércio eletrônico, no mundo. E isso não é mais a realidade. Existem várias outras empresas que são maiores do que o eBay, incluindo a Amazon e o Alibaba, na China, que é muito maior do que o eBay. Mas o comércio eletrônico ele cresceu de forma enorme nos últimos 20 anos, desde que eu comecei a trabalhar com ODR. E o que nós construímos aqui no eBay e no PayPal é algo que nós chamamos de centro de resolução. E o que esse centro de resolução oferece? Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e qualquer usuário no eBay, se houver algum problema com ele pode ir para o centro de resolução e relatar esse problema e trabalhar com ele para alcançar a resolução. Quando eu saí do eBay, e isso foi em 2011, nós estávamos resolvendo 16 ou 60 milhões de resoluções por ano de conflitos. O conflito que é um número maior do que o sistema civil dos tribunais nos Estados Unidos resolve. Esse é um número provavelmente muito maior no eBay agora. Eu não sei exatamente qual é o número, mas deve ser próximo de 100 milhões de resoluções de conflitos por ano. E eu acho que esse número deve ser menor do que outras plataformas têm também, como a resolução em outras plataformas como o Alibaba e o Amazon. Mas o que nós conseguimos alcançar no eBay é que nós chegamos no ponto onde 50% desses conflitos eram resolvidos de forma amigável entre o comprador e o vendedor. Eles conseguiam chegar em um acordo de forma mútua, com o qual ambas as partes concordavam. E 90% desses conflitos eram resolvidos somente com software, o que significa que não havia intervenção humana do eBay e ninguém tinha que lidar com esse caso. Era só as partes que resolviam por meio do software e eles conseguiam chegar a um resultado que ambas as partes concordavam ou que era aplicado pela tecnologia. E esse era um processo completamente extrajudicial. Nós não tínhamos nenhum desses casos chegaram a um tribunal. E o eBay e o PayPal, eles aplicavam automaticamente essas soluções do centro de resolução. Então, nós não precisamos depender de uma organização externa para garantir que essa decisão fosse aplicada, porque o software aplicava automaticamente. E isso foi bem interessante no momento, porque ninguém tinha resolvido tantos conflitos dessa forma antes. E eu acho que muitas pessoas prestaram atenção no centro de resolução e pensaram, a gente pode construir um centro de resolução para os nossos conflitos também, nas nossas empresas? Então, em 2011, essa tecnologia foi gerada e começamos a criar os sistemas de resolução de conflitos online para outras empresas. E o que percebemos aqui no eBay era que os tribunais, por si só, não são úteis para resolver estes tipos de disputas online ou conflitos online. Imagine se eu sou um comprador em Goiás, estado de Goiás, e eu vou comprar um item de um vendedor por meio de um marketplace online e aquele vendedor estiver em Paris, na França. O marketplace em si pode estar baseado nos Estados Unidos, pode estar aqui, a sede na Califórnia. E eu que estou comprando, e o item pode estar saindo da China, na verdade. E o valor do item é cerca de $75. Não é um valor muito alto. Então, como você utiliza um tribunal para resolver esse conflito? Eu, como comprador, deveria ajuizar uma ação num tribunal de Goiás? E o vendedor em Paris, o que ele iria se importar com a decisão do tribunal de Goiás? Eu devo ajuizar minha ação em Paris? Bem, eu não falo francês. E o valor é de $75. Como eu vou achar um advogado na França para me representar?
Então, esses casos de valor alto, de alta frequência e que envolvem outros países, eles são muito grandes e nós temos um número aproximado de 1 bilhão deles que estão acontecendo ao longo do ano. Então, e o comércio eletrônico está crescendo em cerca de 13% ao ano, então nós temos um número gigantesco de conflitos que estão envolvendo os nossos colegas, amigos e cidadãos que vivem ao nosso redor. Mas os tribunais não podem fornecer ou dar umas resoluções rápidas e eficientes para esses casos. Um advogado requereria centenas de dólares somente para determinar qual é a jurisdição em que deve ser aplicada. E esses usuários, eles precisam soluções de um clique só, rápidas, porque essa é a forma que a internet funciona. É 24 ou 7 dias por semana, o dia inteiro. Então, a resolução de conflitos online é uma visão para um novo sistema de justiça, que funciona da forma que a internet funciona. Você não precisa decidir qual é a jurisdição, porque você construiu a resolução diretamente dentro da plataforma onde essa transação acontece. E você especificou o processo que deve ser seguido e no acordo de transação. E você pode automatizá-lo de forma que isso ocorra de forma somente com o software, para que você não tenha que esperar um ser humano para mediador, um mediador humano para arbitrar o caso e determinar o resultado adequado. O que nós vimos aqui é que o centro de resolução, esse modelo, ele é muito útil em várias áreas fora do comércio eletrônico. Claramente, eu estava lidando com resolução de conflitos de compradores e vendedores no PayPal e no eBay. Mas agora nós temos sites como Airbnb e esses não são pessoas que vendem e compram, eles são hóspedes e pessoas que alugam ambientes. Então, vocês podem ser uma situação bem diferente. Tem o Uber e o Lyft nos Estados Unidos, são situações diferentes também, conflitos entre um motorista e uma pessoa que está um passageiro. Então, não se lida com uma compra de um produto ou de um serviço. Então, você não pode simplesmente devolver o serviço para ser reembolsado. Nós precisamos ver nós estamos começando a ver esses centros de resoluções se tornando cada vez mais comuns em muitos sites da internet bem grandes. E nós estamos vendo o crescimento do ODR e também em situações de que não envolvem e-commerce. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos muito ODR e em conflitos de seguros, ou problemas com produtos ou responsabilidades, ou também de locatários e proprietários, e também conflitos familiares e até conflitos trabalhistas também em lugares de trabalho, em relação a salários. E nós temos ODR também em conflitos públicos em relação a impostos, e nós vimos o crescimento do ODR fora do e-commerce. E o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, os tribunais estão aceitando o ODR. Então, vários tribunais diferentes nos Estados Unidos já lançaram o local para resolução de online desses conflitos para valores de produtos inferiores e pequenos. E vários desses tribunais começaram a aplicar de forma no estado completo, por exemplo, no estado de Utah, Connecticut, em Novo México, e outros estados como Califórnia, onde eu moro, eles lançaram ODR em cada um dos condados, nos municípios e condados. E alguns estão utilizando para a coleta de dados e também em valores pequenos, para resolução de problemas familiares ou também de alocação de imóveis. E nós estamos vendo muita experimentação com a utilização de ODR para resolver esses casos de forma rápida e efetiva, somente por meio da utilização de uma troca de tecnologia. Eu vou mostrar alguns desses exemplos como isso funciona. Esse print screen aqui, nesse slide, é do condado de Franklin, que fica em Ohio. E muitos tribunais agora, quando se ajuiza uma ação nessa tribunal,
eles tornam isso obrigatório, primeiro passar por um processo de resolução de conflitos online para tentar resolver o caso antes de ele ser enviado para um juiz. Então, nós também estamos vendo aqui o ODR se expandir de forma enorme ao redor do mundo. Os Estados Unidos, por muito tempo, estava atrás dessa tendência na utilização de ODR nos tribunais. Outros países como Canadá, China, a União Europeia, Índia, eles estavam inovando de forma muito mais rápida do que o Brasil. Mas eu acho que os Estados Unidos agora estão se aproximando desse movimento. Então, o Reino Unido acabou de anunciar uma iniciativa chamada de o Tribunal Online da Sua Majestade, onde os litigantes vão poder resolver os seus casos civis, que têm valores menores de 25 mil libras, diretamente e online. Eles não precisarão de advogados, não precisarão aparecer nos tribunais, eles podem aparecer de forma online. E na Colômbia Britânica, no Canadá, eles têm o Tribunal de Resolução Civil online, e esse tribunal lida só de forma online também. Ele tem a mesma autoridade do que um tribunal onde as partes, o físico, e tem todas as etapas que nós falamos, de negociação, mediação e avaliação. A Índia, ela entrou no ODR de forma muito profunda. Na Índia, a média de tempo para ajuizar uma ação numa corte civil, um tribunal civil para resolução, o tempo médio é de 13 anos. Então, isso é um tempo muito demorado para saber quanto tempo você vai ter uma resolução. A Índia trabalhou bastante para digitalizar a forma de pagamentos deles, e eles começaram a eliminar algumas formas de moeda em papel, e o governo do Modi, do primeiro-ministro, disse que todas essas resoluções serão feitas por meio de resolução online de conflitos. E o nosso próximo fórum vai ser na Índia, de resolução de conflitos online, em Bangalore, na Índia, porque nós vamos ver bilhões de resoluções de conflitos online na Índia logo. E a União Europeia também tem uma regulamentação que requer que todos os negócios online que favoreçam também ODR para todos os seus cidadãos. E isso tem acelerado também a adoção de ODR. E também a organização internacional estão buscando também a ODR. E também as agências da União, das Nações Unidas também estão buscando a ter um grupo de ODR por muitos anos também. Na APAC também, que é uma organização de todos os países que toca o Oceano Pacífico, também tem um framework para ODR, para negócio de pequeno e grande, meio porte. E também as organizações standards, como estão tendo uma iniciativa para poder construir também um ODR para os casos de e-commerce. Então é muito difícil para mim poder estar rastreando tudo isso que está acontecendo, porque nós temos ODR de América Latina, que começou na Argentina, que não está muito longe. Nós temos ODR da África, que está em Lagos, que também está rastreando a ODR da África, e também sei de iniciativas em todos os 5 continentes que estão promovendo a ODR. Esses programas estão crescendo ao redor do mundo num passo muito rápido, e eu tive conversações muito boas com o pessoal do Brasil. Eu vejo que o Brasil está muito como pioneiro nesse processo. Então, vou falar somente rapidamente sobre como o processo de construção desses blocos. Eu escrevi um relatório que a Doroteia já estudou quando ela estudou comigo, que é o DNMMEA modelo, que é o diagnóstico, negociação, mediação e avaliação. E depois chamada. Não todos os sistemas de ODR usam esses blocos inteiros. Você pode construir um sistema que tem somente mediação, por exemplo.
E nós vemos isso com disputas familiares, que tem somente mediação. Vocês podem ter um sistema somente com avaliação. Mas o ponto é, os dois primeiros desses blocos de construção, que é diagnóstico e negociação, eles são de software. Esse é somente uma parte do computador que está trabalhando com os partidos, com as partes. A mediação seria a parte humana, que é quando o humano entra ali no meio. Então, ao construir esses sistemas, nós podemos resolver muitos casos somente no software, porque ali vocês têm um volume menor para poder passar a mediação ou para a avaliação, que requer uma interação humana. Então, o que nós vemos no nosso tribunal nos Estados Unidos ou nos programas é que nós podemos resolver no software 70 a 80% dos casos, que reduz o volume de casos que chegam até o tribunal, significando a corte do TST dos Estados Unidos, e os juízes podem também preservar também o caso de casos online que precisam de mais atenção deles, porque um software está trabalhando todos os outros que são mais fáceis de se lidar, que muitas vezes gastam muito tempo dentro do tribunal. Então, eu vou falar bem brevemente como eu penso desses processos. Eu penso como um filtro. Na eBay, nós chamávamos disso como de tomar desde a mangueira de apagar o incêndio, né? Nós tínhamos muitos casos, milhões de casos durante um período curto de tempo. Nós tínhamos que resolver esses casos dia a dia, porque nós íamos conseguir mais 16 mil casos no dia seguinte. Então, ao usar o software para poder diagnosticar e negociar, nós podemos resolver a maioria desses casos um dia só, e fazendo com que o volume de casos que vão para mediação, ou para reabilitação, ou avaliação, seja muito menor. Então, o que nós vimos é que quanto mais cedo nós conseguimos resolver a disputa, melhor, porque faz com que as partes estejam mais satisfeitas e também queiram comprar mais coisas dentro da eBay, e também nos economizavam dinheiro. Então, de novo, no tribunal, vocês podem pensar disso da mesma forma. Se vocês oferecem serviço de ODR no início do caso, vocês podem resolver 60, 70, 80% dos casos. Então, os gerentes do TST não têm que ficar gastando muito tempo nos casos. E, essencialmente, o juiz pode receber a resolução na sua mesa daqueles partidos que estão litigando. Então, ele pode simplesmente ler e falar, isso aqui está ok, então vamos passar para o próximo. Vamos olhar para cada um desses componentes. Na disputa cara a cara, nós não temos muitas oportunidades de diagnosticar as disputas antes de que quem está reclamando notifica a preocupação que ele está notificando. Novamente, nós somos reativos, então as partes, eles só chamam um mediador, um arbitrador como quando eles já negociaram entre eles. E eles já chegaram a um ponto que não tem como sair dali. Então, essa disputa, depois ali, quando nós já engajamos como um juiz ou como um mediador, ali é quando nós entramos. Mas online, qualquer um pode pegar o telefone e, se eles começarem a se sentir um pouco preocupados sobre algum tema, eles podem dizer, eu acho que eu tenho um problema aqui. Então, nós podemos engajar com essa pessoa muito mais cedo, até mesmo antes de que eles tenham formalizado uma negociação. Na eBay, muitas vezes a gente tinha um comprador que vinha até nós e dizia, eu acho que eu fui como trapaceado, porque meu pagamento já faz 2 semanas que eu já paguei, e por esse produto não chegou até agora. E eu acho que esse vendedor, ele é um criminoso, eu quero entrar em disputa contra ele. E eu diria, ok, então me diga o número da sua transação. Ele me daria o número, ele me dava o número da transação, e eu podia fazer uma busca no meu software, e eu podia ver ali qual era o item que ele tinha comprado. Qual que era o estado de embarcação, onde que estava o vendedor, onde que estava o comprador. E muitas vezes o vendedor já tinha
feito a entrega através do eBay, então eu poderia fazer o rastreamento daquele item e dizer, ok, o vendedor já mandou esse item 2 dias depois que o comprador tinha comprado, mas a embarcação que estava fazendo o transporte estava sendo muito mais lenta, então estava tomando muito mais tempo para poder chegar até o correio. Mas o item já estava no armazém que seria entregado no dia seguinte. Então eu podia ir até o comprador e dizer, olha, aqui, você não foi fraudado. Diz que aqui, na verdade, o teu item vai chegar aqui amanhã. Será que você não consegue esperar até amanhã, até que o item possa chegar até o próximo estado a situação de estado dele, para que você possa já recebê-lo? Então, dessa forma, seria muito mais fácil de se resolver, e se resolvia facilmente. Então, isso fazia com que nós pudéssemos responder à pessoa que tinha uma preocupação, e se ele tivesse mandado um e-mail para se o comprador tivesse enviado um e-mail para o vendedor e o vendedor tivesse repetido para ele esse e-mail dizendo que ele tinha chamado ele de alguém que tinha cometido uma fraude, então a gente evitava certos problemas. Então, todo esse ODR nos dá a possibilidade de poder resolver esses problemas e fazer prevenções de disputas, porque nós evitamos que tenhamos que ir até ao tribunal, porque muitas vezes isso não se pode fazer, essa intermediação no mesmo tribunal. Então, isso nós podemos fazer através do diagnóstico, que nos podem oferecer insights para poder resolver esses conflitos de uma maneira mais proativa e também evitar esses casos. Então, espero que vocês tenham alguns pensamentos sobre como um diagnóstico poderia estar funcionando dentro dos seus casos e, se possível, podem oferecer uma resolução automatizada por um algoritmo dentro das suas situações ou por alguma regra. Então, vocês podem começar a pensar nisso. Então, a pessoa que está reclamando geralmente chega no final e pode fazer uma reclamação, e vocês podem pensar numa resolução automatizada para poder resolver isso. E aí vocês podem resolver esse caso. Então, negociação é o caminho da maior parte das disputas para serem resolvidas. Para cada caso que entra no tribunal, tem provavelmente 1000 disputas que já foram resolvidas através de negociação. Isso assim é como nós vivemos como pessoas, negociamos com nossos esposos, esposas, com os nossos filhos, negociamos quando estamos andando na rua e dizemos, ok, quem que vai atravessar a rua agora? Então isso é o que quer dizer negociar com uma pessoa. Mas às vezes essas negociações não são muito efetivas ou eficazes, porque as negociações podem muitas vezes escalar e podem sair do controle muito facilmente, quando um lado tenta forçar o outro lado de fazer o que eles querem. Então, a tecnologia pode estruturar essas negociações e aumentar também a possibilidade de poder fazer com que elas sejam de sucesso. Por exemplo, na eBay, nós muitas vezes, quando o comprador tinha uma disputa, dizendo que ele comprou um item e que não tinha chegado, ou que ele não estava, que chegou, mas ele não estava satisfeito, vamos supor que ele comprou um suéter que ele pensava que estaria novo, mas quando o suéter chegou, mas ele tinha cheiro de fumaça de cigarro. Então, ele ficava muito bravo, porque ele pagou muito dinheiro por aquele suéter, mas não era o que ele esperava que fosse. Então, originalmente, num processo de ODR, nós demos a possibilidade do comprador de descrever o problema dele. E ele estava bravo e frustrado. Então, nesse relatório, ele começava a colocar insultos, ameaças ao vendedor. Ele dizia, você mentiu sobre esse item, eu vou fazer o possível para que você seja punido. Então, o nosso estudo de muitos casos que nós já tivemos indicou que o tom da primeira mensagem numa disputa é muito importante. E se o tom da primeira
mensagem agressiva e acusatória, então muitas vezes o contrapartido ele vai ficar defensivo e vai também adotar esse tom. E ele então começa a ficar ali um engajamento mais de ameaças e disputas. E nós vimos que isso não era uma dinâmica boa para o nosso processo de disputa online. Então nós começamos a tirar essa caixa de texto e começamos a fazer perguntas à pessoa que estava reclamando. E perguntávamos, qual é o item que você tem um problema? Qual é o problema que você tem com ele? Ele está quebrado? Estava mal descrito? E perguntávamos, qual é a solução que você acha que deveria ser dada para você? Então, desde todos esses detalhes que eles tinham provistos, eles podiam dizer qual era o problema que eles tinham e qual era a solução que eles queriam receber. Então a gente ia oferecer o primeiro rascunho de mensagem para eles, para o comprador. Então aqui nós dávamos por assim dizer, um rascunho de mensagem para poder oferecer uma mensagem mais assertiva, para poder tirar todos esses insultos e ameaças. E aí o comprador ele diria, ok, isso é uma declaração bem acurada do que eu estou sentindo e estou querendo. Então aí, nesse caso, o vendedor ele já está feliz porque ele já vendeu o seu item. Então ele não quer engajar com uma pessoa que está ameaçando ou está xingando. Então nós podemos também ajudar o vendedor a poder também fazer esse texto que seja mais assertivo para o comprador. Então nós fazemos esse pequeno rascunho, dizendo, estou bem triste de que tenha tido esse problema, etc e tal. Nós vamos ajudar ele a poder resolvê-lo, etc e tal. E também ajudamos a deletar aquilo que seja um pouco de insulto. Então o vendedor tem um incentivo muito grande de ser construtivo também no modo que ele fala, porque ele não quer que o comprador esteja frustrado. Então ele quer que o comprador esteja com uma performance muito boa no item que ele tenha comprado. Quando nós fazemos essa modificação, que foi uma mudança muito simples na tecnologia, nós mudamos e nós vimos um número de resoluções que foram alcançadas por acordo mútuo, e nós vimos esse número aumentar em 25%. E o que nós fazemos? Nós fazemos a estruturação da comunicação entre os litigantes para aumentar a probabilidade de eles acharem uma solução que foi concordada de forma mútua por meio da negociação. Uma solução, no caso. E eu tenho um amigo que descreve isso como uma manipulação benevolente. Nós estamos utilizando a bondade do nosso coração para ajudar as partes a terem boas negociações e esse software é a forma de fazer isso. Então, essa solução online de resolução de conflitos, ela nos dá a habilidade de estruturar essas negociações e de fazer as partes fazerem suas primeiras ofertas, evitar insultos e ameaças e fazer o upload de qualquer tipo de documentação que seja necessária. E quando ela for bem estruturada, esses processos online de resolução de conflitos podem ser muito eficientes ao ajudar as partes a resolver as suas disputas. E como é que está o tempo aqui? Eu estou chegando próximo, né? Eu estou falando devagar demais, né? Ok, então eu vou passar aqui outros slides, vou mostrar alguns exemplos e vou encerrar, porque eu sei que vocês vão ter muitas outras apresentações. Então, a mediação, ela é uma negociação assistida. É onde uma terceira parte se junta à negociação, mas essa terceira parte não tem autoridade de tomar uma decisão. Tudo que eles fazem é estruturar esse diálogo, e há muitas coisas que a tecnologia pode fazer para tornar a mediação mais eficiente e mais eficaz. Você pode se comunicar com as partes por meio de áudio, por vídeo, texto, apresentar para eles uma biblioteca de soluções possíveis e relevantes de outros casos, e as partes podem avaliar essas soluções e determinar qual vai ser boa para elas. Mas há muitas formas, e eu não vou entrar em tantos detalhes aqui,
como a mediação pode ser mais efetiva na utilização da tecnologia. E a última parte é a avaliação. E isso é que os tribunais estão fazendo para automatizar a resolução dessas soluções, para fazer com que as pessoas enviem de forma online também, e também para poder coordenar todos esses casos. A Doroteia acabou de mostrar para mim o sistema que todos os juízes de trabalho utilizam no seu celular para lidar com a carga de trabalho. Isso é extremamente eficiente e muito eficaz, poder coordenar tudo de forma online. Então, se um caso chegar a essa parte de avaliação, a tecnologia pode fazer esse processo, torná-lo muito mais eficiente. Eu vou mostrar alguns outros elementos aqui. Há muitos dilemas éticos com a utilização da tecnologia. E essa instituição, eCoder, que é um conselho internacional para a resolução de conflitos online, ele já lidou muito com esses dilemas éticos. E muitos mediadores e árbitros, eles têm que enfrentar esses dilemas éticos. E também nós temos padrões éticos novos para as empresas que estão escrevendo os programas. Porque em muitos desses casos, eles serão resolvidos somente pelo software. Então, você pode imaginar que é algo muito fácil de escrever um programa que pode estruturar essa situação. Então, é importante que vocês olhem os padrões éticos na iCoder. E também existe a página em português. Eu também mencionei a quarta parte, e vocês podem pensar como um robozinho, né, que é o seu parceiro na ajuda de solução de conflitos. Nós pedimos muitas coisas para a tecnologia resolver hoje, em relação a pagamentos, notificações, lidar com os documentos, calendários, mas a questão é, o que a tecnologia vai fazer amanhã? Ela vai poder pesquisar os casos, ela vai poder nos dizer o valor de um caso, ou recomendar a um juiz o que é um resultado justo, e vai nos ajudar a entender a ZOPA, a Zona de Potencial Acordo, ou a BATNA, que é a melhor alternativa para um negócio, para uma solução negociada. Nós também podemos ver a inteligência artificial a orientar as partes e talvez até negociar automaticamente por elas, onde nós teremos agentes de software que vão renegociar as soluções em vez de seres humanos fazendo isso de forma direta. Imagine que a inteligência artificial ela pode escrever uma solução ou uma decisão por conta própria. Nós podemos usar uma inteligência artificial para decidir os nossos casos, mas se as partes não estiverem satisfeitas com essa solução, elas podem simplesmente, com um clique, fazer o recurso a um ser humano que pode revisar a decisão dessa inteligência artificial. E nas primeiras etapas, talvez 50% das decisões de inteligência artificiais podem ter um recurso para um ser humano. Mas à medida que ela fica mais inteligente e junta mais informação, talvez 30% vai ter um recurso, ou 10%. Então, isso vai ocorrer muito rapidamente conosco. E esse daqui é um exemplo que nós temos na Califórnia. É um advogado robô chamado Não Pague. Você pode logar nesse site aqui, você pode passar toda a informação, e esse advogado robô vai lutar por você para que você tenha um reembolso de empresas, e também pode contestar multas de estacionamento e também benefícios de desemprego, o auxílio-desemprego. Isso está se tornando comum nos Estados Unidos. Eu também gostaria de deixar claro aqui o site chamado Claros, que é um site onde, se você tiver um conflito com uma outra pessoa, ele pode criar um jurado de pessoas ao redor do mundo, e eles vão ouvir o seu caso de vocês e vão dar uma decisão. E quem conseguir que a maioria dos jurados concorde com ele, vai ganhar o caso. Você pode também recorrer dessa decisão, que vai ser levado para um jurado de número maior, e se você também pode continuar apelando para um jurado ainda maior. Mas essa é a forma, um júri com um número maior de jurados, e essa é a forma como nós estamos lidando com a justiça agora, e com blockchain e na justiça virtual. Isso talvez se torne muito comum para a solução de conflitos no futuro, utilizar mecanismos como o Claros em vez do processo tradicional da justiça.
ele é baseado na Argentina, o Claros, mas ele funciona em todo o mundo. E os júris e o JUR, JUR, é baseado na Itália. O Claros, K-L-E-R-O-S, e o JUR, que é J-U-R. E nós temos muitas outras plataformas nos Estados Unidos, a Nova Era, New Era, em inglês, que essa é uma resolução de conflitos para divórcios, que fica super simples, então você pode utilizar essa palavra em inglês que se assemelha a cozinhar um ovo de forma mais, deixar ele mais mole, né? Bem simples, né? Over easy. E esse daqui é para a solução de conflitos entre os inquilinos e os proprietários também. E o que eu gostaria de dizer para todos vocês é que eu gostaria que vocês não fiquem com medo desse futuro que vai acontecer. Meu avô dizia para mim sempre: construa a sua empresa onde está a rodovia e não construa e espere que a rodovia vá para lá. Então, mas a Web 3.0, metaverso, a computação quântica que vai tornar os computadores inimaginavelmente mais rápidos, a tecnologia blockchain, contratos inteligentes, eles são coisas que vão se concretizar. E nós, no setor, precisamos estar abertos para integrar essas ferramentas e técnicas à forma como nós prestamos à justiça. E isso não vai nos substituir. O sistema de juízes, os administradores de tribunais, eles são essenciais para alcançar esse novo futuro. E nós temos que achar formas para garantir que essas novas tecnologias entreguem ou alcancem objetivos para o sistema de justiça, no sistema transparência, justiça, equidade e consistência. Estejam abertos a essas ferramentas e experimentem com elas. O Brasil já está utilizando muitas tecnologias, estão na frente dessa utilização. E as ferramentas que existem em tribunais são impressionantes, mas nós precisamos mover e evoluir assim como a sociedade está fazendo. E se não acompanharmos a sociedade vai para outro lugar para resolver seus conflitos, porque os nossos sistemas estarão muito desatualizados e lentos demais. Então, eu vou parar aqui e vou esperar se há alguma pergunta nos meus últimos 5 minutos. Fernando Dorothea. Vocês têm algum comentário, algum pensamento? Eu posso continuar a falar, como vocês sabem bem, mas, Fernando? Parabéns, professor Collins. Eu gostaria de que o senhor soubesse que há algumas semanas a Justiça Federal Brasileira entrou em um acordo com o Metaverso. E eu estou impressionado com toda a tecnologia que foi trazida para nós. Eu gostaria de perguntar sobre os casos trabalhistas, sim? Nós somos juízes trabalhistas e há relações, meses, anos e até décadas que processos demoram. Como nós podemos utilizar o ODR nesses casos? Bem, eu não sou um juiz trabalhista, então minha especialidade e meu conhecimento nessa área é bem limitado. Eu tenho alguns resultados eu resolvi alguns conflitos em lugar de trabalho e a resolução de conflitos é uma área muito grande aqui nos Estados Unidos. Nós temos assuntos, problemas formais que vão para os tribunais, como o furto de salários, a violação de lei por parte de empresas e trabalhadores. Também temos outras situações que raramente vão para os tribunais. Talvez haja um conflito sobre uma promoção ou uma revisão da performance. Então, os mediadores ou os departamentos de pessoal precisam ser engajados com esses conflitos. Uma coisa que eu digo é que
o ambiente de trabalho mudou muito depois da pandemia. E o que nós vemos agora nos Estados Unidos é que as empresas e os edifícios de negócios aqui estão vazios na Califórnia, porque todos estão trabalhando de casa. Então, as empresas dizem que vocês têm que voltar para o escritório, mas ninguém está observando e seguindo essas recomendações. E se eles dizem, se eu tiver de voltar para o escritório, eu vou pedir demissão. Então, o ambiente de trabalho mudou muito para estar no ambiente online. O relacionamento entre o trabalhador e as empresas é intermediado pela tecnologia. Então, eu diria que essa é a expectativa dos litigantes, que também eles possam conseguir resolver os seus conflitos de forma online. E não faz sentido dizer para as partes que tiveram um conflito que é online, dizer, vocês precisam ir para o tribunal, vamos sentar numa sala, ao redor de uma mesa para resolver. E eu acho que se trata de questões trabalhistas, também pode ser dissídio coletivo e vários tipos de dissídios ou conflitos existem. A tecnologia é importante entender que ela é parte dessa solução de conflito e você tem que fornecer essa tecnologia e integrá-la ao processo de solução. Eu acho que não temos mais tempo. Essa é a resposta curta. Doroteia? Ok, professor. Primeiro, eu estou muito feliz com a sua apresentação e me lembrou das suas aulas em Pepperdine, quando eu estudava em 2016 lá. Eu vou dar um A para você, tá, Doroteia? Você era uma excelente, a minha melhor aluna naquele momento. Muito obrigado. E a minha pergunta aqui é muito específica. No Brasil, nós estamos passando por um procedimento chamado juízo 100% digital, que pode ser traduzido dessa forma em inglês. E todos os atos dentro do procedimento, da ação, eles são feitos agora de forma digitais. E quando se trata de mediação, as partes e os advogados não têm nenhum... A litigação, ou litigância, perdão, ainda existe uma resistência. Mas a pergunta é que, ao adotar ODR no começo do procedimento judicial, nós reduzimos essa resistência que eu mencionei mais cedo em relação à litigância? Professor, eu posso adicionar algo à pergunta da Doroteia? Sim, com certeza. Como nós podemos evitar fraudes nesses casos? Nosso tipo de trabalho é baseado em testemunhas. Como nós podemos evitar fraudes? Eu acho que essas perguntas bem relacionadas e são muito interessantes. Eu creio que o sistema de justiça seja projetado para ser lento, não funciona como uma empresa. Você não pode ficar inovando e recriar algo o tempo inteiro. Se você vai para o sistema de justiça e você não estiver satisfeito e você fala, eu não gosto desse sistema de justiça, eu vou para um alternativo. Então, eu creio que o desafio é que nós sabemos como entender um processo presencial e administrar, e o ministro perguntou como você pode evitar a fraude. Se os juízes são muito bons a observar o rosto e fazer perguntas e conseguir observar a linguagem corporal das partes. Muitos juízes estão preocupados com a interação online, porque você não tem essas mesmas dicas visuais. Se ele está batendo o pé, você está vendo o meu vídeo aqui, o feed de vídeo. Pode ter uma outra pessoa no meu outro lado da minha câmera dizendo, não fale isso, ou mostrando cartões para dizer o que a pessoa tem que dizer. Então, eu acho que realmente nós estamos vendo a utilização da tecnologia, que está melhorando para descobrir algumas dessas formas de fraude. E, novamente, utilizando a quarta parte, que é a tecnologia, para observar o rosto das partes do processo. E talvez o software possa dizer se as partes estão sendo manipuladas e se elas estão mentindo. Talvez haja tecnologia que podemos integrar nas nossas câmeras para dizer se há mais alguém no ambiente. Mas eu também acho que a sua pergunta é muito boa, Doroteia. Muitos advogados, quando começa o processo, eles não gostam de tecnologia porque eles acham que isso significa que eu vou ter menos horas para cobrar em termos de honorários advocatícios, ou significa que eu vou ter menos controle do comportamento das partes e também o resultado dos processos.
Nós precisamos criar esse futuro de forma conjunta. Isso não significa que o judiciário vai fazer essas modificações e forçar os advogados a adotá-las. Isso precisa ser um diálogo com a OAB e com os defensores desses sistemas. Todo mundo tem que ter uma parte nesse processo para que todos sintam que ele é um processo justo, porque senão eles vão criar uma resistência e vão lutar contra esse futuro que precisa ser alcançado. Essas foram excelentes perguntas e eu não tenho respostas fáceis, mas nós temos que trabalhar juntos para chegar a essa solução. Muito obrigado pelo convite de participar. Na próxima vez eu vou presencialmente a Brasília e depois nós vamos sair e vamos tomar uma caipirinha depois. Nós esperamos ansiosamente poder fazer isso. Nós gostaríamos de agradecê-lo, professor, pela essa apresentação, que foi brilhante. And the participation of Dr. Colin. Esse seminário de modo virtual. Expresso em nome da organização, Dena Mate, Dr. Platon, Dr. Fernando, Dr. Dorothea, o ministro Aloysio, um especial agradecimento e na certeza que outros convites ocorrerão e o compromisso de ida tanto à Bahia quanto a Brasília estão firmados pelo nosso estimado professor Rolo. Muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro. Neste momento, teremos um intervalo para um breve coffee break sob a marquise da entrada do bloco B à esquerda. Retornaremos pontualmente às 10h30. Lembramos da devolução do equipamento de áudio da tradução simultânea. Obrigada.